Ao se apresentar para uma entrevista de trabalho, a mulher viu uma foto de sua mãe em uma moldura preta no escritório do milionário. O que a mulher disse o deixou sem palavras. Helena fechou a porta do pequeno apartamento com um suspiro, sentindo o cansaço do dia pesar sobre seus ombros. O cheiro suave de chá recém-feito a acolheu assim que entrou, trazendo um pouco de conforto. Na mesa da cozinha, sua avó, uma senhora de traços gentis e cabelos grisalhos, mexia delicadamente em seu tricô com um sorriso calmo no rosto. "Como foi seu dia, minha querida?" A avó perguntou, sem desviar os olhos da agulha. "Do jeito de sempre, vó." Helena respondeu, tentando esconder a frustração. "Entreguei mais alguns currículos, mas nada ainda." Ela forçou um sorriso, tentando disfarçar a preocupação que crescia a cada dia. Fazia semanas que procurava emprego sem sucesso, e as contas não paravam de chegar. Com a saúde da avó fragilizada e os custos dos remédios aumentando, Helena sabia que precisava conseguir algo logo. Estava prestes a ir para o quarto quando o telefone tocou, quebrando o silêncio do apartamento. O som fez seu coração acelerar. Há dias temia que fosse uma ligação de um cobrador. "Alô?" respondeu, tentando manter a voz firme. "Boa tarde. Eu gostaria de falar com a senhorita Helena, por favor", disse uma voz formal do outro lado da linha. "É ela. Estou ligando da Montello Enterprises. Recebemos seu currículo e o senhor Otávio Montello gostaria de agendar uma entrevista para amanhã, às 10 horas da manhã. A senhorita poderia comparecer?" Os olhos de Helena se arregalaram. Ela havia enviado currículos para diversas empresas, mas a Montello Enterprises era uma das mais renomadas. Nunca imaginou que teria uma chance ali. "Sim, claro", respondeu, tentando conter o entusiasmo. "Estarei lá." "Ótimo. Nos vemos amanhã, senhorita Helena. Por favor, não se atrase." Ao desligar o telefone, Helena ainda tentava processar o que tinha acabado de acontecer. De todas as empresas, aquela era a última de onde ela esperava receber uma resposta. Ela se virou para a avó, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e esperança. "Vó, eu consegui uma entrevista na Montello Enterprises." O rosto da avó se iluminou e ela apertou as mãos de Helena com carinho. "Que maravilha, minha menina. Eu sempre soube que algo bom ia acontecer para você." Helena assentiu, tentando conter a onda de emoção que a atingia. "Eu só espero que dê certo. Isso pode mudar tudo para nós." Naquela noite, deitada na cama, Helena não conseguia parar de pensar na entrevista. Sabia que as chances eram pequenas. Montello Enterprises era uma potência, e ela era apenas uma jovem tentando sobreviver. Mas aquela era uma oportunidade que ela não podia desperdiçar. Na manhã seguinte, Helena escolheu sua roupa com cuidado, optando por algo simples, mas profissional. Parou por um momento diante do espelho, respirando fundo para acalmar os nervos. Aquela era sua chance, e ela tinha que fazer valer a pena. Ao chegar ao prédio imponente da Montello Enterprises, Helena sentiu uma mistura de nervosismo e ansiedade. Nunca tinha estado em um lugar como aquele antes. Tudo ali exalava poder e sucesso. O lobby elegante estava cheio de pessoas que pareciam saber exatamente para onde estavam indo, movendo-se com determinação. Helena se aproximou da recepção, as mãos levemente trêmulas. "Bom dia, eu estou aqui para uma entrevista com o senhor Otávio Montello", disse, tentando soar confiante. A recepcionista a olhou com um sorriso cordial e assentiu. "Claro, pode aguardar ali. O senhor Montello já vai recebê-la." Helena sentou-se na área de espera, sentindo o coração bater forte no peito. Tentou focar na respiração, repetindo mentalmente as respostas que tinha ensaiado na noite anterior. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava manter a calma. Ela sabia que não podia cometer erros. "Senhorita Helena?" Uma voz chamou, tirando-a de seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu um assistente bem vestido gesticulando para que ela o seguisse. "O senhor Montello está pronto para recebê-la." Levantando-se, Helena seguiu o assistente por um longo corredor, sentindo o pulso acelerar a cada passo.
Eles pararam diante de uma porta de madeira maciça, e o assistente a abriu, revelando um escritório espaçoso e bem iluminado. Assim que entrou, os olhos de Helena foram imediatamente atraídos para a mesa no centro da sala. Sobre ela, uma foto emoldurada chamava sua atenção. Era uma imagem de uma mulher sorrindo, com uma moldura preta ao redor. O sorriso era familiar, tão familiar que fez o coração de Helena parar por um segundo. Aquela era sua mãe, a mesma mulher que ela tinha perdido 20 anos atrás. Por um momento, tudo ao redor de Helena parecia desfocado. Era como se o ar tivesse desaparecido da sala, e ela não conseguia entender o que estava vendo. Como aquela foto estava ali, no escritório de um homem que ela nunca tinha visto antes. "Por favor, sente-se." Uma voz calma disse do outro lado da mesa. Helena desviou o olhar da foto e finalmente focou no homem que falava. Otávio Montello tinha uma expressão tranquila, mas havia algo nos olhos dele que parecia analisar cada movimento dela. Helena hesitou, ainda tentando processar a cena à sua frente, mas se forçou a se sentar. Não podia deixar que sua confusão estragasse a entrevista. Não agora. Ela precisava manter o foco. "Obrigado por ter vindo, senhorita Helena." Otávio disse com um leve sorriso. "Eu li seu currículo e devo dizer que estou impressionado com sua dedicação." Helena tentou prestar atenção nas palavras dele, mas sua mente continuava voltando para a foto. Ela precisava saber, precisava entender por que a imagem de sua mãe estava ali e o que aquilo significava. Helena mal conseguia prestar atenção no que Otávio dizia. Sua mente estava presa na imagem da foto emoldurada sobre a mesa. Era impossível não reconhecer aquele rosto, aquele sorriso que ela conhecia tão bem e que agora parecia tão distante e fora de lugar. Faziam 20 anos desde que sua mãe tinha morrido no trágico acidente. E, de repente, ali estava ela, imortalizada na mesa de um homem que Helena nunca havia conhecido. Ela tentou manter a postura, assentindo educadamente enquanto Otávio falava, mas as perguntas giravam em sua cabeça, mais insistentes a cada segundo. Quem era ele? Por que tinha uma foto de sua mãe? Como aquilo nunca tinha chegado ao conhecimento de sua família? "Vejo que está um pouco nervosa", Otávio disse, com um sorriso gentil. "Mas não precisa se preocupar. Isso é apenas uma conversa informal, para que possamos nos conhecer um pouco melhor." Helena engoliu em seco, tentando retomar o controle. Ela tinha se preparado para responder perguntas sobre suas qualificações, suas experiências e suas ambições. Mas nada do que tinha ensaiado a preparou para essa situação. Ela respirou fundo e decidiu seguir em frente com a entrevista, na esperança de que, em algum momento, encontraria uma maneira de perguntar sobre a foto. "Obrigada, Sr. Montello. Eu realmente aprecio a oportunidade", respondeu com um sorriso forçado. "Só fiquei curiosa sobre uma coisa. Aquela foto na sua mesa. Quem é ela?" Otávio hesitou por um breve momento, o olhar dele se voltando para a foto. Helena pôde perceber uma sombra de tristeza atravessar o rosto dele antes de responder. "Ah, sim. Ela era alguém muito especial para mim. Alguém que marcou minha vida de uma forma que nunca consegui esquecer." Helena sentiu o coração acelerar, e antes que pudesse se conter, as palavras escaparam de seus lábios. "Ela era minha mãe. Ela morreu em um acidente há 20 anos. Como você a conhecia?" Por um instante, o silêncio tomou conta da sala. Otávio a olhou fixamente, os olhos arregalados, como se estivesse processando o que acabara de ouvir. "Sua mãe?" Ele repetiu, a voz quase num sussurro. Isso não pode ser." Helena não desviou o olhar. Seus olhos começaram a arder, mas ela se recusou a piscar. "O nome dela era Beatriz. Ela faleceu quando eu era criança. Eu não sei como o senhor a conhecia, mas essa é ela na foto." Otávio parecia atordoado, como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos pés dele. Ele se inclinou para trás na cadeira, os olhos ainda fixos em Helena, como se estivesse vendo um fantasma. Eu não sabia que ela tinha uma filha. Eu nunca soube." Helena não sabia o que dizer.
Aquilo não fazia sentido. Sua mãe jamais mencionou Otávio. Como você a conhecia? Ela perguntou, a voz quebrando um pouco. Por que tem uma foto dela aqui? Otávio respirou fundo, como se estivesse tentando se preparar para responder uma pergunta que ele mesmo evitava há anos. Beatriz e eu nos conhecemos há muitos anos, começou ele, a voz baixa e pesada. Nós nos amávamos, íamos nos casar, pelo menos era o que eu pensava. Helena sentiu como se tivesse levado um golpe no peito. Isso não faz sentido. Ela se casou com meu pai. Eles estavam juntos e felizes. Eu sei, Otávio disse. E sua voz estava carregada de uma tristeza que Helena não conseguia entender. Depois que ela desapareceu da minha vida, soube que ela tinha se casado com outro homem. E eu não culpo ela por isso. Fui levado a acreditar que ela não queria mais saber de mim, que ela tinha seguido em frente. Helena estava perplexa. Ela não sabia se deveria acreditar em Otávio, mas tudo aquilo soava tão estranho e inacreditável. Minha mãe nunca mencionou você, ela disse, tentando esconder a confusão e a mágoa que começava a sentir. Ela nunca falou nada sobre ter amado outra pessoa antes do meu pai. Otávio assentiu, compreendendo. Eu também não sabia, Helena, mas olhando para você agora, é como se eu estivesse vendo um pedaço dela de volta. Eu nunca consegui entender por que ela foi embora sem dizer uma palavra. E agora, com você aqui, sinto que finalmente posso descobrir. Helena piscou, tentando conter as lágrimas. O que aconteceu? O que fez ela ir embora? Ela perguntou, a voz quase falhando. Eu não sei. Otávio admitiu, a voz trêmula. Tudo o que sei é que um dia ela desapareceu. Me disseram que ela tinha ido embora, que não queria mais nada comigo. Foi doloroso, mas aceitei porque pensei que era o que ela queria. Nunca imaginei que poderia haver outra razão. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva e dor crescer dentro dela. E o acidente? Ela perguntou, sem conseguir evitar. O que você sabe sobre o acidente que matou ela? Isso é o que quero descobrir, Otávio respondeu, a expressão dele se tornando sombria. Quando soube do acidente, fiquei devastado. Mas, recentemente, encontrei evidências que sugerem que não foi um acidente, que o carro dela foi sabotado. Helena arregalou os olhos, mal conseguindo acreditar no que ouvia. Isso é absurdo. Se fosse verdade, por que ninguém nunca disse nada? Porque não havia provas suficientes, Otávio disse com uma dor amarga na voz. O caso foi fechado como uma tragédia, mas eu sempre suspeitei que havia algo errado. Agora, com você aqui, acredito que temos a chance de descobrir a verdade. Acredito que alguém fez isso para nos manter separados. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Nada daquilo fazia sentido. E ainda assim, uma parte dela queria acreditar que havia mais a ser revelado. Por que está me contando tudo isso agora? Ela perguntou, tentando encontrar alguma lógica na situação. O que espera que eu faça? Porque você é a filha dela, Otávio disse, a voz ficando mais firme. E porque eu acredito que, juntos, podemos encontrar respostas. Quero que me ajude a descobrir o que realmente aconteceu. E se há verdade nisso, quero justiça. Por ela e por você. Helena sentiu o mundo girar ao redor dela. Tudo parecia estar desmoronando e, ao mesmo tempo, ela sentia que talvez estivesse prestes a descobrir uma parte da vida de sua mãe que nunca havia conhecido. Eu não sei, ela disse, hesitando. Isso é demais para processar. Eu vim aqui por um emprego, não para isso. Eu entendo, Otávio disse suavemente. E não quero pressioná-la. Mas pense nisso, Helena. Se há a menor chance de termos sido enganados, então sua mãe merece que a verdade seja descoberta. E, mais do que isso, você merece saber quem ela realmente era. Helena olhou para Otávio, tentando ler nas feições dele qualquer sinal de engano. Mas tudo que viu foi sinceridade. Mesmo que estivesse confusa e perdida, uma parte dela sabia que precisava entender o que estava acontecendo.
Certo, ela disse finalmente, embora ainda estivesse insegura. Vou ouvir o que você tem a dizer. Vamos ver onde isso nos leva. Otávio sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de esperança. Obrigado, Helena. Eu prometo que não vai se arrepender. Helena sentou-se em silêncio, ainda tentando absorver tudo o que Otávio tinha acabado de revelar. Em questão de minutos, sua vida tinha virado de cabeça para baixo. Ela havia entrado naquele escritório esperando por uma entrevista de emprego e, de repente, estava diante de um homem que dizia ser seu pai biológico. Um homem que afirmava que a morte de sua mãe, que ela sempre acreditou ser um acidente, havia sido resultado de algo muito mais sombrio. Ela voltou a olhar para a foto na mesa. A imagem de sua mãe sorrindo parecia agora carregar um peso diferente, como se estivesse tentando transmitir uma mensagem que Helena ainda não conseguia entender. Ela queria fazer tantas perguntas, queria respostas para todas as peças do quebra-cabeça que estavam se formando em sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia medo. Medo de descobrir que a verdade poderia ser muito mais dolorosa do que imaginava. Otávio observava Helena atentamente, como se cada expressão dela lhe desse pistas do que ela estava pensando. Ele não queria pressioná-la, mas também sabia que não podia deixar essa oportunidade escapar. Ver a filha de Beatriz ali, diante dele, era como uma segunda chance que ele nunca havia esperado. E ele não ia desperdiçá-la. Sei que é muita coisa para digerir, Helena, ele disse, com um tom suave e compreensivo. Não espero que você aceite tudo isso de uma hora para outra, mas eu acredito que, juntos, podemos descobrir a verdade. Se o que eu suspeito for real, sua mãe foi tirada de nós de forma injusta, e isso não pode ficar impune. Helena respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Você disse que acha que o acidente não foi um acidente, ela começou, tentando manter a calma. Como você pode ter certeza disso? E por que alguém faria isso com ela? Otávio recostou-se na cadeira, parecendo escolher suas palavras com cuidado. Durante muitos anos eu não tive respostas, apenas suspeitas. Mas recentemente, encontrei algumas informações que sugerem que alguém mexeu no carro dela. Havia indícios de sabotagem, algo que na época não foi investigado a fundo, e eu acredito que isso foi encoberto. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A ideia de que alguém poderia ter deliberadamente causado a morte de sua mãe era aterrorizante. Mas por quê? Qual seria o motivo para alguém fazer isso? Eu tinha muitos inimigos na época. Otávio explicou. Concorrentes, pessoas que queriam me ver fracassar. Mas, sinceramente, eu nunca imaginei que fariam algo tão extremo. Quando Beatriz morreu, eu fiquei devastado. Eu pensei que era apenas mais uma tragédia da vida, algo que eu nunca poderia entender. Mas agora, acredito que tudo isso foi parte de um plano para me destruir. E se esse for o caso, eu preciso saber quem está por trás disso. Helena observou Otávio atentamente. Havia uma dor genuína em seus olhos, um peso que ele parecia carregar há muito tempo. Por mais que estivesse confusa e em choque, ela sentia que ele estava sendo sincero. Mas ainda assim, era difícil para ela processar tudo aquilo. E você acha que eu posso ajudar? Ela perguntou, sua voz baixa, quase temerosa. Sim, Otávio respondeu imediatamente. Eu acredito que sua mãe sabia de algo que ela nunca teve a chance de me contar. E você, Helena, é a chave para descobrir o que é. Talvez tenha alguma coisa que ela tenha mencionado para você, algo que você não tenha percebido antes. Ou talvez haja algo que você possa encontrar, uma pista que eu não consegui. Helena abaixou a cabeça, tentando se lembrar de qualquer coisa que sua mãe pudesse ter dito antes de morrer. Mas ela era tão jovem na época, e as memórias eram fragmentadas e nebulosas. Eu não sei, disse ela, finalmente. Eu não me lembro de nada assim. Eu entendo, Otávio disse, já sentindo. Mas não estou pedindo que você tenha todas as respostas agora. Apenas que esteja disposta a buscar essas respostas comigo. Eu sei que é uma responsabilidade enorme, e você tem todo o direito de dizer não. Mas, se aceitar, prometo que estarei ao seu lado.
Não vamos deixar que a verdade continue enterrada. Helena levantou os olhos para ele, ainda incerta, mas sentindo uma pequena faísca de esperança. Durante anos, ela tinha carregado o peso da perda de sua mãe, sem nunca entender completamente o que tinha acontecido. E agora, este homem estava oferecendo uma chance de obter respostas, de talvez encontrar um fechamento que ela nunca teve. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela disse, finalmente. Isso tudo é demais para processar de uma vez só. Claro, Otávio disse com um sorriso compreensivo. Eu não esperava menos. Vou dar todo o tempo que você precisar, Helena. Só peço que considere a possibilidade de que talvez você tenha o poder de mudar essa história, de trazer à tona a verdade que foi escondida. Helena assentiu, levantando-se da cadeira. Ela ainda não sabia o que fazer com tudo o que tinha ouvido, mas sabia que precisava sair dali, respirar e tentar colocar seus pensamentos em ordem. Obrigada pela honestidade, Sr. Montello. Eu vou pensar sobre isso. Otávio também se levantou e caminhou até a porta, abrindo-a para ela. Não precisa me chamar de Sr. Montello, ele disse, sorrindo levemente. Pode me chamar de Otávio. Helena sorriu de volta, um sorriso hesitante, mas genuíno. Até logo, Otávio. Enquanto saía do escritório, Helena sentia como se estivesse carregando um peso que não sabia que existia até aquele momento. Sua mente estava um turbilhão de perguntas, dúvidas e um medo crescente de onde aquela busca por respostas poderia levá-la. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte dela que queria saber mais, que queria entender quem sua mãe realmente era e por que ela tinha mantido tanto segredo. Quando chegou ao elevador, Helena se recostou na parede e fechou os olhos, respirando fundo. Ela não podia negar que havia algo intrigante na história de Otávio, algo que fazia sentido de uma forma que suas antigas certezas não faziam mais. Mas ela também sabia que aceitar ajudar significaria mergulhar em um passado que talvez fosse doloroso demais para enfrentar. O elevador chegou ao térreo e ela saiu para o lobby movimentado. Conforme se dirigia para a saída, um pensamento cruzou sua mente. Se ela realmente fosse filha de Otávio, isso significava que tinha sido enganada por toda a vida. E, de alguma forma, isso a deixava furiosa e triste ao mesmo tempo. Helena parou na porta de vidro do prédio e olhou para o céu, como se buscasse respostas. Ela sabia que tomar uma decisão significava mudar sua vida para sempre. Mas, naquele momento, não tinha certeza se estava pronta para isso. Helena voltou para casa, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido naquela manhã. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou sua avó sentada na poltrona, com os óculos escorregando no nariz e um livro de receitas aberto no colo. A avó levantou os olhos e sorriu ao ver Helena entrar, mas sua expressão logo mudou ao notar o olhar distante e confuso da neta. "Minha filha, o que aconteceu? Como foi a entrevista?" perguntou, franzindo a testa, preocupada. Helena hesitou por um momento, tentando decidir o quanto deveria contar. Ela queria compartilhar tudo, gritar todas as suas dúvidas e confusões, mas ao mesmo tempo temia preocupar a avó, que já tinha sua saúde frágil para lidar. Respirou fundo, caminhou até a mesa e se sentou de frente para a avó. "Foi estranho", começou ela, ainda procurando as palavras certas. "O homem que me entrevistou, Otávio Montello, ele disse que conhecia minha mãe." A avó ficou imóvel por um momento, os olhos piscando rapidamente, como se tentasse absorver a informação. "Sua mãe? Mas como ele a conhecia?" perguntou, finalmente. "Ele disse que eles se amavam, que iam se casar, mas que de repente ela sumiu da vida dele." Helena respondeu, a voz trêmula. "E ele não sabia que ela tinha tido uma filha, que ela teve eu." O rosto da avó se contraiu com uma expressão que Helena não conseguia decifrar. Era como se uma mistura de surpresa e algo mais, talvez medo, estivesse lutando para se manifestar. Ela colocou o livro de receitas de lado e se inclinou para a frente, olhando para Helena com seriedade. "Minha filha, tem certeza que ele está dizendo a verdade?
Isso não pode ser um engano, disse a avó, embora sua voz soasse menos firme do que de costume. Eu não sei, vó. É isso que estou tentando descobrir, Helena respondeu. Mas ele tinha uma foto da minha mãe na mesa dele, uma foto que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia sincero. E mais do que isso, ele disse que acha que o acidente que matou minha mãe não foi um acidente de verdade. A avó arregalou os olhos e sua mão tremeu levemente ao segurar o braço de Helena. Não fale assim, minha filha. Aquilo foi um acidente. Todos disseram que foi um acidente. Eu sei, vó, Helena disse, sentindo um nó se formar na garganta. Mas e se não foi? E se alguém realmente quis fazer mal para a minha mãe? Otávio quer descobrir a verdade e ele acha que eu posso ajudar. A avó desviou o olhar, como se estivesse perdida em pensamentos, e por um momento Helena achou que ela fosse dizer algo, mas em vez disso, a avó apenas suspirou, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Eu só quero que você tome cuidados, Helena. Não quero que acabe se machucando com tudo isso. Já sofremos tanto, disse ela com a voz quase em um sussurro. Helena segurou a mão da avó e apertou gentilmente. Eu prometo, vó. Eu não vou fazer nada que possa nos prejudicar, mas eu preciso saber a verdade. Preciso saber quem era a minha mãe e o que realmente aconteceu. A avó assentiu lentamente, mas Helena podia ver a preocupação nos olhos dela. E aquilo só a fez sentir ainda mais necessidade de ir até o fim. Ela passou a noite em claro, revirando na cabeça todas as informações que havia recebido de Otávio, tentando conectar os pontos. Mas quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Na manhã seguinte, Helena decidiu que precisava voltar e ouvir o que Otávio tinha a dizer. Havia uma chance de que tudo aquilo fosse apenas um engano, ou talvez até uma tentativa de manipulação. Mas se havia qualquer possibilidade de descobrir a verdade sobre o passado de sua mãe, ela sabia que tinha que tentar. Ela chegou novamente ao prédio imponente da Montello Enterprises, sentindo o mesmo nervosismo de antes, mas agora misturado com uma determinação crescente. Quando entrou na recepção, a recepcionista a reconheceu e acenou com um sorriso. O Sr. Montello está esperando por você, senhorita Helena, disse a recepcionista. Pode subir. Helena seguiu pelo mesmo corredor que havia percorrido no dia anterior, tentando manter os nervos sob controle. Quando a porta do escritório de Otávio se abriu e ela entrou, ele se levantou para cumprimentá-la, com uma expressão que parecia misturar alívio e ansiedade. Fico feliz que tenha voltado, disse Otávio, enquanto indicava uma cadeira para que ela se sentasse. Sei que ontem foi muita coisa para absorver e agradeço por me dar a chance de explicar tudo com mais calma. Eu só quero respostas, Otávio, disse Helena, tentando soar mais firme do que se sentia. Não sei no que acreditar e estou cansada de não saber. E é isso que eu espero lhe dar, disse ele, enquanto se sentava novamente. Sei que parece impossível, mas eu acredito que o acidente que tirou a vida da sua mãe não foi uma fatalidade. Acho que alguém a machucou intencionalmente. Mas quem faria isso? Helena perguntou, a frustração evidente em sua voz. E por quê? Otávio respirou fundo antes de responder. Na época, eu tinha muitos inimigos. Gente que queria ver meus negócios falirem, que queria se vingar de mim de alguma forma. E eu sempre suspeitei que alguém pudesse ter feito algo para nos separar, mas nunca tive provas. Só que há alguns meses, um antigo funcionário me procurou com informações que sugeriam que o carro da sua mãe havia sido adulterado. Helena ficou em silêncio, tentando processar tudo aquilo. A ideia de que a morte de sua mãe pudesse ter sido planejada era aterrorizante, mas ao mesmo tempo fazia algum sentido. Sua mãe sempre fora cuidadosa, e nunca houve explicação para o acidente que pareceu tão repentino e brutal. E o que isso significa agora? Ela perguntou, sua voz baixa. Se o que você está dizendo for verdade, por que você só descobriu isso agora? Porque alguém fez questão de esconder essas informações por muito tempo, Otávio disse, com um tom amargo. Mas agora eu tenho uma chance de descobrir quem foi. E, Helena, eu preciso da sua ajuda para isso. Preciso de alguém que possa olhar para as coisas de uma forma que eu não consigo, que talvez veja algo que eu perdi.
Preciso de você. Helena sabia que, se concordasse, estava se comprometendo a muito mais do que apenas uma busca por respostas. Estaria abrindo a porta para segredos que talvez nunca devessem ser revelados. Mas também sabia que não conseguiria viver sem saber a verdade, sem pelo menos tentar entender o que tinha acontecido com sua mãe. Eu vou ajudar, ela disse, finalmente. Mas preciso que você me prometa que vai ser honesto comigo. Se houver qualquer coisa que eu precise saber, você tem que me contar. Otávio sorriu, um sorriso cheio de gratidão e alívio. Eu prometo, Helena, a partir de agora, seremos parceiros nessa busca pela verdade. Helena assentiu, ainda sentindo o peso do que estava por vir, mas também com uma nova sensação de propósito. Pela primeira vez, sentia que talvez estivesse no caminho certo para descobrir o que realmente havia acontecido com sua mãe. E, quem sabe, entender um pouco mais sobre si mesma no processo. Otávio observava Helena enquanto ela tentava assimilar tudo o que havia acabado de ouvir. Ele podia ver a confusão e a dor nos olhos dela, mas também notava uma determinação crescente. Ela era como Beatriz nesse aspecto, forte, corajosa e disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger quem amava. Ver isso em Helena apenas reforçava a certeza de que ele estava fazendo a coisa certa ao trazê-la para perto, mesmo que fosse doloroso para ambos. Eu sei que isso é muito para processar, Otávio disse, a voz baixa e sincera. Mas acredito que juntos podemos descobrir o que realmente aconteceu. E eu quero que você saiba que não estou apenas procurando justiça para mim, mas também para você, para nós. Helena assentiu, ainda incerta sobre como deveria se sentir. Tudo parecia surreal, como se ela estivesse vivendo uma história que não era a dela. Mas havia algo na forma como o Otávio falava, algo na tristeza em seus olhos, que a fazia querer acreditar nele. Mesmo que não soubesse se estava pronta para tudo o que aquela verdade poderia revelar, ela sabia que não podia mais ignorar as perguntas que surgiam. Se você realmente acha que alguém sabotou o carro dela, por que nunca fez nada antes? Perguntou, quebrando o silêncio. Por que só agora você está tentando descobrir a verdade? Otávio respirou fundo, como se estivesse esperando por essa pergunta. Eu tentei, Helena. Quando tudo aconteceu, eu queria respostas, mas todas as portas se fecharam para mim. As autoridades investigaram o caso de forma superficial e logo o encerraram. Eu era um homem poderoso, mas naquela época, meus inimigos eram muitos, e eles fizeram questão de me isolar, de me silenciar. Quando Beatriz morreu, eu perdi mais do que a mulher que amava. Perdi meu rumo. Ele fez uma pausa, tentando manter a voz firme. Mas recentemente, algo mudou. Um antigo funcionário, alguém que trabalhou na época para um dos meus concorrentes, entrou em contato comigo. Ele estava doente e queria limpar a consciência. Disse que sabia de algo sobre o acidente de Beatriz, que ouviu comentários sobre um esquema para causar um desgosto para mim. Foi quando eu percebi que havia mais do que apenas uma tragédia no que aconteceu. Helena ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Então você acha que esse rival tinha motivos para machucar minha mãe, só para atingir você? Eu acredito que sim, Otávio disse, assentindo. Beatriz era meu ponto fraco, e qualquer um que quisesse me destruir sabia disso. E se houvesse alguém disposto a ir até as últimas consequências para me prejudicar, eles poderiam ter visto em sua mãe uma oportunidade. Helena não podia evitar um arrepio ao ouvir isso. A ideia de que alguém poderia ter deliberadamente causado tanto sofrimento, apenas por ódio ou vingança, era algo que ela tinha dificuldade em aceitar. Quem era esse rival? Ele ainda está por aí? Otávio olhou para ela, uma expressão de hesitação atravessando seu rosto antes de falar. Um homem chamado Álvaro Santoro. Ele era um competidor feroz, sempre tentando se infiltrar nos meus negócios, minar meus acordos. Na época, nós estávamos no meio de uma disputa por um contrato muito importante. Quando Beatriz morreu, e eu fiquei devastado. Ele foi um dos que se beneficiaram da minha ausência e conseguiu avançar nos negócios. Helena nunca tinha ouvido falar de Álvaro Santoro.
mas algo no nome soava ameaçador. E ele ainda está no jogo? Ainda é seu rival? De certa forma, sim, Otávio respondeu. Embora sua influência tenha diminuído nos últimos anos, ele ainda tem contatos e poder. Mas se for verdade que ele teve alguma coisa a ver com o que aconteceu, eu não vou descansar até expor isso. E é por isso que preciso de sua ajuda, Helena. Porque você pode ver coisas que eu não consigo. Você é o elo que conecta tudo isso. Helena hesitou, pensando em tudo o que Otávio tinha dito. Ela tinha vindo até ali sem saber o que esperar. E agora se via no meio de uma intriga que envolvia segredos do passado, rivalidades antigas e um pai que ela nunca soube que existia. Por um lado, queria voltar para a segurança do que conhecia, para o conforto de sua vida simples. Por outro, sentia uma necessidade crescente de entender quem sua mãe realmente era e de onde ela mesma vinha. E o que exatamente você espera que eu faça? Perguntou, finalmente. Não sei como poderia ajudar, além de ouvir você e tentar entender. Eu quero que você conheça algumas pessoas que estavam por perto na época, Otávio disse. Quero que você ouça o que elas têm a dizer. Às vezes, uma nova perspectiva pode revelar detalhes que passaram despercebidos antes. E talvez, ao fazer isso, você consiga encontrar algo que eu não encontrei. Helena respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que estava prestes a assumir. Ela sabia que dizer sim significava se envolver em uma trama que poderia mudar tudo o que ela acreditava sobre sua vida. Mas também sabia que não podia viver sem tentar entender o que havia acontecido com sua mãe. Tudo bem, ela disse. Finalmente. Eu vou ajudar. Mas eu preciso saber que você está sendo honesto comigo. Se eu descobrir que você está escondendo alguma coisa, ou que tudo isso é um jogo, eu saio. Otávio sorriu, um sorriso cheio de gratidão e alívio. Eu não culparia você se fizesse isso, mas prometo que não estou jogando. Isso é muito importante para mim. E saber que tenho você ao meu lado me dá uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Eles passaram o resto do dia discutindo como iriam prosseguir. Otávio explicou que havia algumas pessoas-chave que ele queria que Helena conhecesse, incluindo o ex-funcionário que havia trazido as primeiras pistas sobre a sabotagem. Ele também sugeriu que eles começassem revisando arquivos antigos que ele tinha guardado, na esperança de encontrar algo que pudessem ter deixado passar. Quando Helena saiu do escritório no final da tarde, sentiu-se estranhamente aliviada. Havia um plano, um caminho a seguir, e isso fazia com que tudo parecesse um pouco mais concreto. Ela ainda não sabia se estava pronta para as respostas que poderiam encontrar, mas pelo menos não estava mais no escuro. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de volta para casa, não conseguia deixar de pensar em tudo o que havia mudado em tão pouco tempo. Em poucos dias, ela havia descoberto que sua vida não era o que ela pensava, mas, de certa forma, isso também lhe dava uma nova força, uma nova razão para continuar. Se sua mãe havia sido vítima de algo maior, então ela merecia saber a verdade. E, quem sabe, finalmente encontrar a paz. Helena chegou em casa e encontrou sua avó na cozinha, preparando o jantar. Ela a observou por um momento, sem dizer nada, pensando em como a avó tinha sido sua única fonte de apoio durante tantos anos. E agora, havia uma parte de sua vida que nem mesmo ela sabia como explicar. Você voltou cedo, disse a avó sem desviar o olhar da panela. Conseguiu resolver o que precisava? Mais ou menos, respondeu Helena com um sorriso suave. Ainda tem muita coisa que preciso entender, mas acho que estou começando a encontrar um caminho. A avó se virou, olhando para Helena com um olhar de curiosidade misturado com preocupação. Isso é bom, minha filha. Só não esqueça de tomar cuidado. Nem todas as verdades são fáceis de lidar. Helena assentiu, sabendo que sua avó tinha razão. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. E isso era o que lhe dava forças para continuar. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, determinada a seguir em frente com o plano que havia discutido com Otávio. Ela ainda sentia um misto de ansiedade e incerteza, mas havia decidido que precisava entender a verdade, mesmo que isso significasse confrontar segredos dolorosos sobre o passado.
Depois de se arrumar rapidamente, ela saiu de casa deixando um beijo na testa da avó que ainda dormia e foi direto para o prédio imponente da Montello Enterprises. Ao chegar, foi recebida pela recepcionista e encaminhada ao escritório de Otávio. Desta vez, ele não estava sozinho. Quando Helena entrou, viu que havia um homem sentado em uma das cadeiras de frente para a mesa de Otávio. Ele tinha cabelos grisalhos e uma expressão cansada, mas seus olhos se iluminaram quando ela entrou na sala. "Bom dia, Helena", Otávio disse, levantando-se para cumprimentá-la. "Este é Marcos, o homem que me procurou recentemente e que trouxe as primeiras pistas sobre o acidente da sua mãe." Helena estendeu a mão para cumprimentar Marcos, tentando esconder a curiosidade e a apreensão que sentia. "Prazer em conhecê-lo", disse ela, forçando um sorriso. "Prazer é meu, Helena", respondeu Marcos apertando a mão dela com firmeza. "Sinto muito por ter que conhecê-la nessas circunstâncias, mas se isso ajudar a revelar a verdade, então será um passo importante." Helena sentou-se e olhou para Otávio, esperando que ele começasse a explicar por que Marcos estava ali. Otávio parecia compreender a necessidade de clareza e logo começou a falar. "Marcos trabalhou para Álvaro Santoro por muitos anos", disse Otávio, fazendo uma pausa para dar tempo a Helena para assimilar a informação. "Ele foi um dos que estavam por perto durante o período em que sua mãe partiu. Recentemente, ele se aproximou de mim, revelando que sabia de coisas que nunca foram ditas." Helena olhou para Marcos, tentando ler nas expressões dele se havia algo que ele estava hesitando em contar. "O que exatamente você sabe?" ela perguntou, sem rodeios. "O que você pode me dizer sobre o que aconteceu com a minha mãe?" Marcos respirou fundo e começou a falar, sua voz um pouco trêmula, como se estivesse confessando um segredo que o atormentava há anos. "Eu trabalhei para Álvaro durante muitos anos e vi coisas que não deveria ter visto. Na época, ele era obcecado em destruir Otávio em qualquer oportunidade que surgisse. E quando ele soube que Otávio tinha um relacionamento sério com Beatriz, sua mãe, ele ficou furioso." Helena sentiu o coração apertar ao ouvir o nome de sua mãe. "Furioso? Por quê?" "Porque Beatriz era uma mulher que Álvaro desejava", respondeu Marcos, a voz carregada de um tom sombrio. "Ele nunca aceitou que ela escolheu Otávio, e isso só alimentou seu desejo de vingança. Ele dizia que, se não podia ter Beatriz, ninguém mais poderia." Helena arregalou os olhos, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. "Você está dizendo que ele fez alguma coisa para machucá-la por causa disso?" Marcos assentiu lentamente, como se estivesse relutante em confirmar a suspeita que pairava no ar. "Eu ouvi conversas, coisas que ele falava com os homens que trabalhavam para ele. Ele mencionava como seria fácil dar um fim na situação, fazer com que Otávio sentisse a mesma dor que ele. Na época, eu não liguei os pontos, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, eu acredito que Álvaro estava planejando o que parecia impossível." Otávio assentiu, confirmando as suspeitas que havia compartilhado com Helena no dia anterior. "Foi isso que me fez começar a investigar de novo", disse ele, olhando para Helena com seriedade. "Ouvindo Marcos, comecei a perceber que havia mais na história do que eu jamais imaginei. Álvaro queria me destruir e usou a sua mãe para isso." Helena ficou em silêncio por um momento, tentando processar todas aquelas revelações. Mas como ele conseguiu? Como ele fez isso sem que ninguém percebesse? "Ele tinha gente dele infiltrada em vários lugares", explicou Marcos. "Gente que podia alterar relatórios, manipular investigações. Quando o acidente aconteceu, as coisas foram rapidamente abafadas e qualquer evidência que pudesse sugerir sabotagem desapareceu. Álvaro tinha influência e ele sabia como usar isso para encobrir qualquer suspeita." "E por que você está contando isso agora?" perguntou Helena, sua voz baixa e intensa. "Por que depois de todos esses anos você decidiu falar?" Marcos abaixou a cabeça, parecendo pesaroso. "Porque eu estou doente. Não tenho muito tempo. E não quero carregar esse peso para o túmulo. Eu sabia que o que fizemos foi errado, que ficar em silêncio enquanto sua mãe perdia a vida foi uma covardia. Mas eu era apenas um funcionário,
um homem com medo de perder tudo. Agora, eu só quero fazer o que é certo, antes que seja tarde demais. Helena sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Parte dela queria gritar com aquele homem por ter sido cúmplice, mesmo que indiretamente, na morte de sua mãe. Mas outra parte sabia que ele estava arriscando muito ao se abrir daquela forma, e talvez fosse a única chance que ela teria de chegar mais perto da verdade. "E Álvaro, ele sabe que você está falando sobre isso?" perguntou ela. "Não", respondeu Marcos, balançando a cabeça. "E se ele souber, vai tentar me silenciar. Mas eu estou preparado para isso. Vou contar tudo o que sei, e espero que isso ajude você a encontrar as respostas que está procurando." Otávio olhou para Helena, como se estivesse esperando pela reação dela. Ele sabia que essa era uma decisão difícil, e que ela precisava estar preparada para as consequências. "Eu sei que é muita coisa para absorver, Helena", disse ele suavemente. "E eu entendo se você quiser parar por aqui. Mas se decidir continuar, teremos que ser cautelosos. Álvaro é um homem perigoso e não vai deixar que desenterremos esses segredos facilmente." Helena respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Otávio. Era como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma verdade que ela nunca quis ver, mas que agora não podia mais ignorar. Havia tantas coisas que ela não sabia sobre a vida de sua mãe, e cada nova revelação parecia apenas trazer mais perguntas. Mas ela sabia que não podia mais recuar. "Eu vou continuar", disse ela, finalmente, a voz firme. "Eu preciso saber o que realmente aconteceu, e se isso significa confrontar Álvaro, então que seja." Otávio assentiu, um misto de orgulho e apreensão em seu olhar. "Obrigado, Helena. Vamos fazer isso juntos." Marcos olhou para os dois, com uma expressão de alívio e determinação. "Eu vou ajudar no que puder. Ainda tenho contatos, pessoas que podem dar mais informações, se soubermos onde procurar." Helena sentiu uma faísca de esperança. Pela primeira vez, ela sentia que havia um caminho a seguir, uma maneira de descobrir o que realmente aconteceu com sua mãe. Mesmo que fosse perigoso, mesmo que a verdade fosse dolorosa, ela sabia que precisava continuar. Porque, no fundo, ela sentia que encontrar essas respostas era a única maneira de finalmente fazer as pazes com o passado e seguir em frente. Helena deixou o escritório de Otávio, sentindo uma mistura de determinação e apreensão. Agora ela sabia mais do que jamais havia imaginado, e ainda assim, as respostas só pareciam gerar mais perguntas. Ao caminhar pelas ruas movimentadas, ela tentava organizar seus pensamentos. A revelação de Marcos havia confirmado uma suspeita terrível, e o nome de Álvaro Santoro agora estava gravado em sua mente como uma ameaça que ela sabia que precisaria enfrentar. Naquela tarde, Otávio a convidou para voltar à empresa, e juntos eles começaram a revisar os arquivos antigos que ele tinha guardado sobre o caso. Sentados em uma sala privada, cheia de documentos, fotos e relatórios, Helena sentia como se estivesse explorando um labirinto, com cada nova peça de papel trazendo à tona um fragmento do passado. "Estes são todos os documentos que consegui salvar na época", explicou Otávio, passando uma pilha de papéis para ela. "Relatórios de acidentes, investigações privadas que contratei, até mesmo cartas e e-mails que recebi de pessoas que tentaram me alertar sobre os movimentos de Álvaro. Nada concreto, mas espero que juntos possamos encontrar alguma pista que ajude." Helena pegou os papéis e começou a folheá-los, tentando encontrar alguma coisa que pudesse indicar o que realmente havia acontecido. Havia ali fotos do carro destruído, laudos de peritos e até mesmo recortes de jornais que noticiaram o acidente como uma tragédia comum. Ela sentiu um nó na garganta ao ver aquelas imagens, como se estivesse revivendo a perda de sua mãe de uma maneira que nunca havia experimentado antes. "Isso tudo é muito difícil de olhar", disse ela, baixinho, enquanto examinava uma das fotos. "Mas eu preciso ver, preciso entender." Otávio assentiu, respeitando o espaço dela. Ele sabia que a busca por respostas era dolorosa, mas também sabia que Helena tinha uma força que talvez ela mesma ainda não tivesse percebido. "Eu sei que é difícil, Helena, mas não estamos sozinhos.
Marcos está disposto a ajudar, e eu tenho certeza de que ele pode nos guiar para onde devemos investigar. Helena continuou lendo, mergulhando em relatórios antigos que descreviam o estado do carro após o acidente. Havia menções sobre falhas mecânicas, mas nada que parecesse suspeito na época. Tudo havia sido arquivado como um trágico acidente causado por um defeito nos freios. Mas agora, com as novas informações de Marcos, ela não podia evitar pensar que havia algo que não tinha sido visto, ou, pior ainda, que tinha sido propositalmente ignorado. "Olha isso", ela disse, puxando um dos relatórios para mais perto. "Aqui menciona que a perícia inicial notou algo estranho na parte elétrica do carro, mas depois não encontraram nada conclusivo e fecharam o caso. Será que isso foi manipulado?" Otávio se inclinou para ler o que ela estava mostrando. "Eu lembro desse detalhe", disse ele, pensativo. "Na época, eu quis investigar mais a fundo, mas fui desencorajado. Disseram que não havia evidências suficientes para justificar uma nova análise. Agora, parece claro que alguém queria encobrir isso." Helena fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar. "Precisamos encontrar essa pessoa que fez a perícia. Talvez ainda se lembre de alguma coisa, algo que não foi registrado." "Concordo", Otávio disse, assentindo. "E vou pedir para meus contatos verificarem isso, mas precisamos ser discretos. Se Álvaro ainda estiver envolvido, ele vai fazer de tudo para nos impedir." Helena sentiu um arrepio ao ouvir o nome de Álvaro. Ele parecia uma sombra ameaçadora que pairava sobre tudo aquilo, e ela sabia que eventualmente teria que encará-lo, mesmo que fosse um confronto que ela temia. Mas também sabia que não poderia recuar agora. "Otávio, eu sei que isso é perigoso, mas quero estar ao seu lado durante todo esse processo. Não quero que me esconda nada", disse ela, sua voz firme. "Eu nunca faria isso", Otávio respondeu, olhando nos olhos dela. "Você tem todo o direito de saber. E não importa o que aconteça, vamos encontrar a verdade, por você e por sua mãe." Naquela noite, Helena voltou para casa exausta, mas com a mente ainda fervilhando. Ao entrar no apartamento, encontrou sua avó na cozinha, preparando um chá, como costumava fazer antes de dormir. A avó olhou para ela com um sorriso acolhedor, mas logo percebeu a expressão séria no rosto de Helena. "Tudo bem, minha filha?" perguntou, preocupada. "Você parece abatida." Helena hesitou por um momento, ponderando se deveria compartilhar com a avó tudo o que havia descoberto. Mas ela sabia que não poderia carregar aquele fardo sozinha, e que sua avó merecia saber. "Vó, eu preciso te contar uma coisa", disse ela, puxando uma cadeira para se sentar. "Lembra de quando eu disse que Otávio conhecia a mamãe? Ele me contou que eles eram mais do que conhecidos, eles se amavam." A avó parou por um momento, as mãos trêmulas segurando a xícara de chá. "Eu imaginei", disse ela, baixinho. "Sua mãe nunca me contou tudo, mas eu suspeitava que ela tinha deixado alguém importante para trás, mas nunca soube quem era." "Otávio acha que alguém fez algo para que eles se separassem", continuou Helena. "E agora estamos começando a suspeitar que o acidente que matou a mamãe pode ter sido causado intencionalmente, para machucá-lo." A avó levantou a cabeça rapidamente, com os olhos arregalados. "Isso é muito sério, Helena. Você tem certeza de que é seguro se envolver nisso? Não quero que você se machuque." "Eu sei, vó", disse Helena, tentando soar confiante. "Mas preciso entender. E preciso que você me conte tudo o que sabe, tudo o que lembra, qualquer coisa que possa ajudar." A avó ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revisitando memórias antigas e dolorosas. Sua mãe, Beatriz, ela sempre foi reservada. Quando ela conheceu o seu pai, parecia feliz, mas eu sabia que algo doía dentro dela. Nunca entendi completamente o que era. Ela se mudou para longe de nós por um tempo antes de se casar, e quando voltou, já estava grávida de você. Nunca falou sobre o que aconteceu nesse período. Helena sentiu um aperto no coração. Sua mãe tinha carregado tantos segredos, e agora parecia que ela estava mais próxima de descobri-los, mas ainda assim tão longe.
Eu acho que ela tentou proteger todo mundo, disse Helena, pensativa. Mas talvez seja a hora de descobrir a verdade. Seja lá o que você encontrar, lembre-se de que ela te amava muito, disse a avó, pegando a mão de Helena. E eu acredito que ela fez o que achava ser o melhor. Helena assentiu, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Eu só quero saber o que realmente aconteceu, e se alguém fez isso com ela, eles precisam pagar por isso. Na manhã seguinte, Otávio ligou para informar que haviam conseguido localizar um dos antigos peritos que havia trabalhado na investigação do acidente. Ele estava disposto a falar, mas queria se encontrar em um lugar discreto, longe dos olhares curiosos. É um começo, disse Otávio, quando Helena chegou ao local combinado. Se ele confirmar o que suspeitamos, teremos algo concreto para seguir adiante. Helena respirou fundo, tentando conter a ansiedade. Então vamos descobrir a verdade, de uma vez por todas. Enquanto aguardavam o encontro, Helena sabia que aquela conversa poderia ser um divisor de águas e que, a partir dali, não haveria mais como voltar atrás. Mas se fosse para entender quem sua mãe realmente era e o que havia acontecido com ela, Helena estava disposta a seguir até o fim. Helena e Otávio aguardavam em uma pequena cafeteria discreta, longe do centro movimentado da cidade. O lugar era calmo, com poucas mesas ocupadas e uma música suave tocando ao fundo. Eles escolheram um canto mais afastado, onde poderiam conversar sem serem notados. Otávio parecia concentrado, enquanto Helena tentava disfarçar o nervosismo que sentia. Eles estavam prestes a se encontrar com Raul, o perito que havia trabalhado no caso do acidente de sua mãe, e qualquer coisa que ele dissesse poderia mudar completamente o rumo de suas investigações. O que você acha que ele vai dizer? Helena perguntou, tentando manter a voz firme. Será que ele vai confirmar as suspeitas? Espero que sim, respondeu Otávio, olhando para a porta, atento a cada movimento. Raul era um dos melhores na época. Se ele disser que houve algo suspeito, então teremos algo concreto para seguir adiante. Poucos minutos depois, um homem entrou na cafeteria. Ele era magro, de cabelo ralo e com olhos que pareciam carregar o peso de muitos anos de preocupação. Ao avistar Otávio, fez um sinal discreto e caminhou até a mesa onde eles estavam. Senhor Montelo, disse Raul, com um tom respeitoso, estendendo a mão. É bom vê-lo depois de tanto tempo. Obrigado por vir, Raul. Esta é Helena, Otávio apresentou. Ela é filha de Beatriz, a mulher envolvida no acidente que você investigou anos atrás. Raul olhou para Helena e assentiu, seus olhos refletindo uma mistura de empatia e desconforto. Prazer em conhecê-la, senhorita, disse ele. Sinto muito pelo que aconteceu com sua mãe. Lembro bem daquele caso. Helena agradeceu com um leve aceno de cabeça, sem conseguir dizer muito. Estava nervosa demais para formular qualquer outra palavra, então deixou que Otávio conduzisse a conversa. Raul, vamos direto ao ponto, disse Otávio, firme, mas gentil. Você trabalhou no caso de Beatriz, e eu preciso saber se há algo que você possa nos dizer sobre o que realmente aconteceu. Algo que não foi registrado nos relatórios oficiais. Raul respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver memórias que ele havia guardado por muito tempo. Eu lembro daquele acidente como se fosse ontem, começou ele, a voz baixa. Quando fui chamado para fazer a perícia, notei algumas coisas estranhas. Havia sinais de que o sistema de freios do carro havia sido mexido. Não era algo que poderia ser considerado uma simples falha mecânica. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas então, por que ninguém investigou isso mais a fundo? Ela perguntou, tentando controlar a emoção na voz. Por que fecharam o caso tão rápido? Porque havia muita pressão para encerrar o caso como um acidente comum, respondeu Raul, olhando para Otávio como se pedisse desculpas. Recebi ordens de ignorar qualquer anomalia e seguir o relatório oficial que dizia que foi uma falha nos freios. Fiquei desconfiado, mas não tinha escolha. Quem assinou aqueles documentos estava claramente seguindo instruções vindas de cima. Otávio apertou os punhos sobre a mesa,
tentando conter a raiva que começava a borbulhar dentro dele. Você acha que Álvaro Santoro estava por trás disso? Perguntou, a voz carregada de frustração. Raul hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu não posso afirmar com certeza, mas Álvaro tinha muita influência na época. Ele era conhecido por manipular situações a seu favor. E não seria surpreendente se ele tivesse mexido os pauzinhos para garantir que ninguém investigasse mais a fundo. Helena ouviu tudo em silêncio, sentindo um nó cada vez mais apertado no peito. Todas aquelas revelações pareciam confirmar que a morte de sua mãe não havia sido um acidente, mas um plano cruelmente orquestrado. Então, alguém matou a minha mãe de propósito? Ela perguntou, a voz trêmula, como se ainda tivesse dificuldade em aceitar a verdade que estava ouvindo. Eu acredito que sim, disse Raul, com um tom de voz quase em um sussurro. E se for esse o caso, quem quer que tenha feito isso sabia exatamente o que estava fazendo. Alteraram o carro de uma maneira que parecia uma falha natural, mas que era impossível de detectar para quem não estivesse procurando. Otávio olhou para Helena, com uma expressão de tristeza e determinação. Isso não vai ficar assim, disse ele. Agora que temos mais informações, podemos começar a juntar as peças. E se Álvaro estava envolvido, vamos encontrar uma maneira de expor isso. Raul olhou para os dois, com uma expressão grave. Se vocês vão seguir por esse caminho, precisam estar preparados, alertou ele. Álvaro não é alguém que vai aceitar ser exposto facilmente. Ele tem aliados poderosos, e se perceber que estão investigando, ele vai reagir. Helena sabia que as palavras de Raul eram verdadeiras, mas também sabia que não podia desistir agora. Por mais perigoso que fosse, ela precisava de respostas. Eu estou preparada, disse ela, olhando para Otávio com firmeza. Vamos continuar. Raul assentiu, respeitando a coragem dela. Se precisarem de mais alguma coisa, podem me procurar. Vou fazer o que puder para ajudar, mesmo que seja arriscado para mim. Otávio agradeceu e Raul se despediu, deixando-os sozinhos na mesa. Por alguns momentos, ninguém disse nada. Helena sentia como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo havia uma clareza nova em seus pensamentos. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar, mesmo que isso significasse aceitar uma verdade dolorosa. E agora? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Como vamos confrontar alguém como Álvaro? Precisamos ser inteligentes, respondeu Otávio, depois de alguns segundos de reflexão. Se formos direto contra ele, corremos o risco de ele tentar nos silenciar antes que possamos provar qualquer coisa. Precisamos encontrar uma maneira de coletar mais evidências, algo que possa incriminá-lo sem sombra de dúvida. Helena assentiu, sabendo que isso não seria fácil. Mas ela estava determinada a seguir em frente. Não importava o quanto fosse difícil. O que você sugere? Perguntou. Primeiro, vamos tentar descobrir mais sobre as pessoas que trabalharam para ele na época, disse Otávio. Marcos mencionou que havia gente infiltrada em vários lugares, manipulando informações. Se conseguirmos encontrar alguém que esteja disposto a falar, como Raul, talvez possamos juntar mais peças. Helena assentiu, a mente já trabalhando em todas as possibilidades. E se conseguirmos algo concreto, então o que faremos? Então, faremos com que ele pague, respondeu Otávio, a voz carregada de uma intensidade que Helena nunca tinha ouvido antes. Vamos expor tudo, para que o mundo veja quem ele realmente é e o que ele fez. Enquanto voltavam para a empresa, Helena sentia que finalmente tinha um propósito claro. Pela primeira vez, não se sentia como uma simples peça em um jogo maior, mas como alguém que poderia mudar o rumo da história. Se realmente havia pessoas que tinham manipulado e causado a morte de sua mãe, ela faria de tudo para trazer essa verdade à tona. Não só para fazer justiça, mas para honrar a memória de quem sua mãe realmente foi. Helena e Otávio sabiam que estavam entrando em um território perigoso, mas ambos estavam decididos a seguir em frente. Nos dias que se seguiram,
começaram a se encontrar regularmente para planejar seus próximos passos. Otávio, que antes parecia um homem acostumado ao controle, mostrava agora uma vulnerabilidade que Helena não esperava. Ele sabia que estavam lidando com uma situação delicada e que um movimento em falso poderia colocar tudo a perder. Durante uma das reuniões, Otávio trouxe um nome que poderia ser a chave para avançarem na investigação: Eduardo. Ele havia sido um dos assistentes de Álvaro na época do acidente e, segundo Marcos, era uma das poucas pessoas que sabia mais do que deixava transparecer. Se eles conseguissem fazer Eduardo falar, talvez pudessem obter mais informações sobre as manipulações de Álvaro e finalmente juntar as peças que faltavam. Conseguimos um contato com o Eduardo, disse Otávio, enquanto analisava uma planilha de contatos antigos. Ele aceitou se encontrar, mas pediu para ser em um lugar discreto. Acho que ele tem medo de estar sendo observado. Isso significa que ele sabe de algo importante, Helena respondeu, tentando disfarçar a ansiedade. Mas será que ele vai falar? E se ele tiver medo das repercussões? É por isso que precisamos ser cuidadosos, Otávio explicou. Não podemos pressioná-lo demais, ou ele pode se fechar. Temos que deixá-lo confortável o suficiente para confiar em nós e, quem sabe, revelar algo que possa ser usado como prova. No dia marcado para o encontro, Helena e Otávio foram até um café afastado do centro da cidade, em um bairro tranquilo, onde poderiam conversar sem chamar a atenção. Helena tentava manter a calma, mas seu coração estava disparado. Ela sabia que esse encontro poderia ser um divisor de águas em sua busca pela verdade e precisava estar pronta para ouvir o que quer que fosse. Quando Eduardo chegou, era evidente que estava nervoso. Seus olhos se moviam rapidamente pela sala, como se procurasse rostos conhecidos ou sinais de que estava sendo seguido. Ele era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e uma expressão que mostrava anos de cansaço e preocupação acumulados. "Obrigado por vir", Otávio disse, levantando-se para cumprimentá-lo. "Eu sei que isso não é fácil para você." Eduardo assentiu, mas não sorriu. "Eu vim porque quero colocar algumas coisas para fora, mas não pensem que isso significa que estou disposto a me expor. Álvaro é perigoso e ele tem olhos e ouvidos em todo lugar." "Entendemos?" Helena disse, tentando soar o mais compreensiva possível. "Só queremos saber a verdade sobre o que aconteceu. Se você souber de algo que possa nos ajudar a entender melhor, prometemos que vamos proteger sua identidade." Eduardo olhou para Helena por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nela. Finalmente, ele suspirou e começou a falar. "Eu trabalhei para Álvaro por muitos anos e vi coisas que não deveria ter visto. Coisas que me fizeram questionar quem ele realmente era, mas eu nunca tive coragem de fazer nada sobre isso." "Você sabe algo sobre o acidente da minha mãe, Beatriz?" Helena perguntou, sem rodeios. "Álvaro teve algo a ver com isso?" Eduardo desviou o olhar, como se aquelas palavras trouxessem de volta memórias que ele preferia esquecer. "Eu estava lá quando os planos começaram a ser discutidos", disse ele, baixinho. "Não foi um acidente. Álvaro queria que fosse, mas não foi. Ele ordenou que os freios fossem sabotados e pagou para que o caso fosse arquivado como uma tragédia comum." Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Por mais que já suspeitasse, ouvir aquilo dito de forma tão clara era como receber um golpe. "Por quê?" perguntou, a voz falhando. "Por que ele faria algo assim?" "Porque ele queria atingir Otávio", Eduardo respondeu, finalmente olhando diretamente para ela. Álvaro era obcecado por poder e controle. Ele sabia que a maneira mais eficaz de destruir Otávio era tirando aquilo que ele mais amava, e isso incluía sua mãe, Beatriz. Otávio ficou em silêncio, o rosto rígido enquanto ouvia as palavras de Eduardo. Era como se cada sílaba confirmasse os piores medos que ele tinha carregado por anos. "Eu sempre suspeitei", disse ele, a voz baixa e carregada de dor. "Mas nunca tive como provar. E ele tomou muito cuidado para garantir que não haveria provas", Eduardo continuou. "Ele manipulou os registros, subornou oficiais, ameaçou testemunhas.
Qualquer um que pudesse sugerir algo fora do normal, logo era silenciado. Eu mesmo fiquei em silêncio por medo do que poderia acontecer comigo e minha família. Mas agora você está falando, disse Helena, sentindo uma pequena esperança se acender. Por quê? Porque eu vi o que ele fez com outras pessoas, e estou cansado de viver com medo. Eduardo respondeu, com uma expressão resoluta. Eu não posso desfazer o que já foi feito, mas talvez eu possa ajudar a expor a verdade, e eu trouxe algo que pode ser útil. Eduardo pegou um pequeno envelope de dentro do casaco e o colocou sobre a mesa. Isso é uma cópia de um e-mail que Álvaro enviou para um de seus contatos logo após o acidente. Ele menciona que o problema foi resolvido e que não precisavam mais se preocupar com Beatriz. Não é uma prova conclusiva, mas é algo que pode começar a abrir portas. Helena pegou o envelope com mãos trêmulas e olhou para Otávio, que assentiu para ela abrir. Dentro, havia uma impressão do e-mail, com a mensagem que Eduardo mencionara. Era o primeiro pedaço de evidência concreta que eles tinham, e Helena sentiu como se um peso começasse a ser levantado de seus ombros. Isso é um bom começo, disse Otávio, seu tom mais firme do que antes. Se conseguirmos mais provas, podemos levar isso para as autoridades. Talvez, finalmente, Álvaro seja obrigado a responder pelo que fez. Eduardo assentiu, mas sua expressão ainda era cautelosa. Vocês precisam ser rápidos e discretos. Álvaro não vai parar por nada para manter esses segredos enterrados. Se ele desconfiar que vocês estão perto de descobrir algo, vai tentar impedi-los. Helena sabia que aquilo era verdade, mas sentia que não havia mais como voltar atrás. Obrigado por confiar em nós, Eduardo, disse ela, tentando transmitir sua gratidão. Nós não vamos desperdiçar essa chance. Depois que Eduardo se despediu, Helena e Otávio ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que haviam acabado de ouvir. Finalmente, Otávio quebrou o silêncio. Temos que ser cuidadosos, Helena. Isso é só o começo, e o caminho à frente vai ser perigoso. Mas agora eu sei que podemos fazer isso. Helena assentiu, sentindo uma nova onda de determinação. Vamos fazer justiça por minha mãe, disse ela, sua voz cheia de convicção. E se isso significa enfrentar Álvaro, então que seja. Enquanto saíam da cafeteria, Helena sabia que estava mais perto da verdade do que jamais esteve. E embora o caminho à frente fosse incerto e perigoso, ela sabia que não estava sozinha. Juntos, ela e Otávio estavam prontos para expor o que havia sido escondido por tanto tempo e finalmente fazer justiça à memória de Beatriz. Helena e Otávio deixaram a cafeteria com uma nova sensação de propósito. Pela primeira vez, eles tinham algo concreto, uma prova de que as suspeitas que carregavam há tanto tempo tinham fundamento. O e-mail de Álvaro era uma pista importante, mas ambos sabiam que precisariam de mais evidências para montar um caso sólido contra ele. E, para isso, teriam que agir com cautela e precisão. Nos dias seguintes, Helena passou a trabalhar lado a lado com Otávio, revisando documentos antigos, tentando encontrar qualquer menção que pudesse ligar Álvaro ao acidente de sua mãe. Eles também passaram a se reunir discretamente com Marcos e Eduardo, buscando novas formas de reunir informações sem levantar suspeitas. Era um trabalho lento e meticuloso, mas Helena sentia que cada pequeno avanço era uma vitória. Temos que ser estratégicos, disse Otávio, durante uma de suas reuniões. Se nos precipitarmos, ele vai perceber e tentar nos silenciar. Precisamos encontrar uma forma de expor tudo de uma vez, sem dar a Álvaro a chance de reagir. Helena assentiu. Eu pensei nisso também. Precisamos de uma abordagem que não só revele o que ele fez, mas que garanta que ele não possa escapar das consequências. E, para isso, talvez precisemos ir além de apenas juntar documentos. Foi então que ela sugeriu uma ideia que vinha amadurecendo em sua mente nos últimos dias. E se tentarmos encontrar alguém dentro do círculo de confiança dele, alguém que ainda trabalhe com ele e que esteja disposto a nos ajudar? Se conseguirmos que essa pessoa testemunhe, talvez tenhamos o que precisamos. Otávio a olhou com uma mistura de surpresa e consideração. Isso seria arriscado, mas é uma ideia que vale a pena explorar.
Se houver alguém que possa ser convencido a se voltar contra ele, isso mudaria tudo. Eu sei que é perigoso, disse Helena, a voz firme. Mas estou disposta a correr o risco. Já chegamos longe demais para parar agora. A oportunidade que eles precisavam surgiu alguns dias depois, quando Eduardo entrou em contato novamente. Ele havia conseguido rastrear um antigo colega que ainda trabalhava para Álvaro, um homem chamado Ricardo, que havia se afastado das operações centrais, mas que conhecia detalhes importantes sobre os negócios sujos de Álvaro. Eduardo acreditava que Ricardo poderia ser persuadido a falar, mas isso exigiria um encontro pessoal e discreto. Helena e Otávio se prepararam para o encontro com Ricardo, que foi marcado em um armazém abandonado na periferia da cidade, longe de qualquer lugar que pudesse ser associado a Montello Enterprises ou às atividades de Álvaro. Ao chegarem, encontraram Ricardo esperando, fumando um cigarro nervosamente. Ele era um homem de aparência cansada, com olhos que revelavam o peso de muitos segredos guardados. Vocês são loucos de querer mexer com ele, foi a primeira coisa que Ricardo disse, antes mesmo de Otávio poder cumprimentá-lo. Álvaro é perigoso. Se ele souber que estão investigando, vai dar um jeito de acabar com isso antes mesmo de começar. Sabemos dos riscos, Otávio respondeu calmamente. Mas não podemos ignorar o que ele fez. Precisamos de alguém que possa nos ajudar a expor a verdade, e achamos que você pode ser essa pessoa. Ricardo riu, um riso amargo que ecoou pelo armazém vazio. Vocês acham que é tão simples assim? Que eu posso só sair por aí e contar tudo? Não é assim que funciona. Eu entendo que você esteja com medo. Helena interveio, tentando estabelecer uma conexão com Ricardo. Mas Álvaro já fez muita coisa errada, e ele não pode continuar saindo impune. Nós temos algumas provas, mas precisamos de alguém que confirme o que aconteceu. Se você sabe de algo que possa ajudar, por favor, fale. Ricardo hesitou, olhando para Helena por um longo momento. Ele parecia lutar internamente, dividido entre o medo e a necessidade de finalmente se libertar de tudo aquilo. Vocês acham que eu não quero ver ele pagar pelo que fez? Disse ele. Finalmente. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Eu sei que ele orquestrou aquele acidente, que ele manipulou tudo para parecer uma tragédia comum, mas tudo isso está enterrado tão fundo que vai ser difícil desenterrar. Então nos ajude a desenterrar, Otávio disse, sua voz séria e determinada. Se não por nós, então por Beatriz. Ela não merecia o que aconteceu com ela, e você sabe disso. Ricardo desviou o olhar, como se as palavras de Otávio o tivessem atingido mais do que ele queria admitir. Ele respirou fundo, apagando o cigarro no chão, e então, como se finalmente tivesse decidido, começou a falar. Há um cofre no escritório de Álvaro, disse ele. Lá, ele guarda documentos que poderiam incriminá-lo. Eu nunca vi o que tem lá dentro, mas ouvi ele mencionar várias vezes que era o lugar onde ele guardava tudo que poderia ferrar com ele se caísse nas mãos erradas. Um cofre? Helena repetiu, tentando entender como isso poderia ajudá-los. Ai, como podemos acessar esse cofre? Ele deve estar protegido. Está, Ricardo confirmou. Mas eu sei onde ele esconde a chave. E se vocês conseguirem entrar no escritório dele sem serem vistos, talvez consigam pegar o que precisam. Mas isso é uma loucura. Se ele descobrir que vocês estiveram lá, vai ser o fim. Helena olhou para Otávio. E por um momento eles se comunicaram sem precisar dizer uma palavra. Ambos sabiam que essa era uma oportunidade arriscada, mas talvez fosse a única maneira de obter as provas de que precisavam para expor Álvaro de uma vez por todas. Vamos fazer isso, disse Helena, quebrando o silêncio. Não podemos parar agora. Tem certeza? Perguntou Ricardo, ainda cético. Vocês estão dispostos a correr esse risco? Porque eu não posso prometer que isso vai dar certo. Estamos, Otávio afirmou. Vamos fazer isso juntos e seremos cuidadosos. Se essa é a chance de pegar Álvaro, não podemos deixar passar. Ricardo suspirou, resignado. Muito bem. Vou ajudá-los a entrar no escritório, mas depois disso, vocês estão por conta própria. Eu fiz minha parte. Nos dias seguintes, Helena e Otávio planejaram cuidadosamente a infiltração no escritório de Álvaro.
Ricardo forneceu detalhes sobre a segurança e onde encontrar a chave do cofre. Tudo precisava ser feito com precisão para que não levantassem suspeitas, e sabiam que teriam apenas uma chance. Na noite do plano, Helena e Otávio entraram no prédio discretamente, usando os detalhes fornecidos por Ricardo para evitar as câmeras de segurança. O coração de Helena batia tão rápido que ela sentia que poderia explodir a qualquer momento, mas ela manteve o foco. Eles encontraram a chave onde Ricardo havia indicado e seguiram para a sala onde o cofre estava escondido. Quando finalmente abriram o cofre, encontraram pastas e mais pastas de documentos. Helena pegou uma das pastas e começou a folhear rapidamente, e seu coração quase parou ao ver o nome de sua mãe em várias páginas. Era como se todos os segredos que haviam sido enterrados por anos estivessem finalmente sendo revelados. "É isso!" disse Otávio, olhando para as provas que seguravam. "É o que precisamos para derrubá-lo." Mas antes que pudessem sair, um som de passos ecoou pelo corredor e Helena e Otávio congelaram, percebendo que estavam prestes a ser descobertos. Eles precisavam sair dali rapidamente, ou todo o plano iria por água abaixo. Helena e Otávio ficaram paralisados por um momento, seus corações disparados enquanto o som dos passos se aproximava. Eles se entreolharam, sabendo que não tinham tempo para hesitar. Otávio fez um sinal com a cabeça para Helena, e rapidamente eles começaram a guardar as pastas que haviam retirado do cofre em uma pequena mochila que haviam trazido. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo de serem pegos fazia o ar parecer mais denso, difícil de respirar. "Precisamos sair daqui agora", sussurrou Otávio, sua voz firme, mas carregada de urgência. Helena assentiu, e juntos, eles se esgueiraram pela sala, tentando evitar qualquer barulho que pudesse denunciá-los. Assim que conseguiram fechar o cofre e ocultar qualquer sinal de que haviam estado ali, começaram a se mover em direção à saída. Mas então, a porta do escritório se abriu e um segurança entrou, lançando uma lanterna que varreu a sala. Helena sentiu o coração quase parar no peito enquanto ela e Otávio se escondiam atrás de uma estante de arquivos. O segurança deu alguns passos para dentro, como se estivesse desconfiado de algo, mas não parecia ter certeza do que procurava. Ele olhou ao redor, a luz da lanterna passando perigosamente perto deles. Otávio respirou fundo e fez um sinal para Helena, indicando que eles precisariam encontrar uma forma de sair sem serem vistos. O segurança parecia prestes a se virar para a direção deles, quando um som distante de outro lado do corredor chamou sua atenção. Ele hesitou por um momento, então voltou e saiu pela porta, fechando-a atrás de si. Helena soltou um suspiro de alívio, sentindo suas pernas fraquejarem de tanto nervosismo. "Foi por pouco", sussurrou, enquanto Otávio assentia rapidamente, os olhos ainda alertas. Eles não podiam perder mais tempo ali. Saindo da sala, seguiram rapidamente pelo corredor, seguindo as instruções de Ricardo para evitarem as câmeras de segurança e os guardas patrulhando o prédio. Cada curva e cada passo parecia um teste de resistência, e Helena sentia o peso das pastas na mochila como um fardo que carregava toda a verdade que estavam tentando revelar. Quando finalmente conseguiram alcançar a saída dos fundos e se misturaram na escuridão da noite, um sentimento de vitória tímido começou a brotar em seus corações. Eles não pararam até estarem longe do prédio, em uma rua deserta, onde podiam respirar com mais calma. Otávio se encostou em uma parede, tentando recuperar o fôlego, enquanto Helena fazia o mesmo, ainda sentindo o coração acelerado. "Conseguimos", disse ele, quase sem acreditar. "Temos o que precisamos." Helena tirou a mochila e a abriu, pegando uma das pastas. As mãos dela tremiam enquanto ela folheava as páginas, tentando encontrar qualquer prova que pudesse ser usada para incriminar Álvaro. E então, ela encontrou um documento que a fez congelar. Era uma correspondência entre Álvaro e outro associado, detalhando o plano para manipular o acidente de sua mãe, incluindo o pagamento a oficiais para encerrar o caso como uma falha mecânica. "Otávio, é tudo verdade", disse Helena, mal conseguindo conter a voz embargada. "Ele realmente planejou tudo. Ele destruiu a vida da minha mãe
e encobriu como se fosse uma simples tragédia. Otávio olhou para o documento, sentindo a raiva e a tristeza que ele havia carregado por anos borbulharem de novo. Agora temos as provas, disse ele. Vamos levar isso para as autoridades. Álvaro não vai escapar dessa. No dia seguinte, Helena e Otávio foram diretamente ao escritório de um advogado confiável, alguém que eles sabiam que poderia ajudá-los a apresentar o caso sem alertar Álvaro antes do tempo. O advogado ficou chocado ao ver as evidências que haviam trazido e imediatamente começou a planejar como levar o caso para a polícia e garantir que as provas fossem seguras. Esses documentos são mais do que suficientes para abrir uma investigação formal, disse o advogado. Mas vocês precisam saber que isso vai causar um grande alvoroço. Álvaro tem conexões poderosas e ele vai tentar lutar contra isso com todas as forças. Deixe que ele tente, respondeu Otávio. Já perdemos muito por causa dele. Agora é hora de ele enfrentar as consequências. As próximas semanas foram um turbilhão. Assim que as evidências foram entregues às autoridades, uma investigação formal foi aberta. A imprensa começou a cobrir o caso, e logo os rumores sobre a possível conexão de Álvaro com a morte de Beatriz começaram a circular. Álvaro, que sempre havia mantido uma fachada de empresário respeitável, agora estava no centro de um escândalo que ameaçava destruir tudo o que ele havia construído. Mas Álvaro não era do tipo que se entregava facilmente. Assim que soube da investigação, começou a usar suas conexões para tentar abafar as acusações, tentando desacreditar Otávio e Helena, e usando seus advogados para atrasar o processo. Ele organizou entrevistas para a imprensa, negando todas as acusações e dizendo que tudo não passava de uma conspiração para manchar sua reputação. Ele está tentando se proteger, disse Otávio, enquanto assistia a uma dessas entrevistas na televisão. Mas não vai funcionar. Temos as provas. Agora é questão de tempo. No entanto, em meio ao caos, Helena começou a receber ligações ameaçadoras, mensagens que a alertavam para abandonar a investigação, dizendo que ela não sabia com quem estava lidando. Era claro que Álvaro estava ficando desesperado, e isso só tornava a situação mais perigosa. Eu não vou desistir, disse Helena, depois de receber mais uma dessas ameaças. Eles podem tentar me intimidar, mas eu não vou parar até que justiça seja feita. Finalmente, o dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado, com jornalistas e curiosos ansiosos para ouvir o que seria revelado. Helena e Otávio sentaram-se lado a lado, sabendo que aquele era um momento decisivo. Durante o julgamento, as provas foram apresentadas, incluindo os documentos encontrados no cofre, os depoimentos de Eduardo e Marcos, e, para surpresa de todos, até Ricardo apareceu para testemunhar, confirmando as manipulações e ações de Álvaro. Álvaro tentou de todas as formas defender-se, alegando que tudo era uma farsa montada por seus rivais para destruí-lo, mas as provas eram contundentes demais para serem ignoradas. Finalmente, o juiz deu seu veredito, condenando Álvaro por conspiração, corrupção e homicídio. Ele foi sentenciado a uma longa pena, e sua influência e poder foram desmoronando junto com a condenação. Quando o julgamento acabou, Helena se sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Havia justiça. Não poderia trazer sua mãe de volta, mas pelo menos a verdade havia sido revelada, e o homem responsável por tanto sofrimento finalmente pagaria por seus crimes. Otávio colocou a mão no ombro de Helena, e eles se olharam, trocando um sorriso de alívio e compreensão. Sua mãe estaria orgulhosa de você, disse ele, com a voz embargada. Você trouxe justiça para ela e para você mesma. Eu não teria conseguido sem você, respondeu Helena, segurando a mão de Otávio. Mas talvez agora possamos finalmente seguir em frente. Enquanto saíam do tribunal, Helena sentiu o sol bater em seu rosto, uma luz quente e reconfortante que parecia anunciar um novo começo. Ela sabia que a vida nunca seria a mesma, que as feridas ainda levariam tempo para cicatrizar, mas sentia que havia cumprido o que precisava. E, ao lado de Otávio, que ela agora aceitava plenamente como seu pai, estava pronta para construir uma nova história, sem mais segredos ou mentiras.